imoral e escandalosa. É isso que você está escutando, imoral e escandalosa. Essa foi a classificação que esse cara aí, que é comentarista da Rede Globo, é o tal de Otávio Guedes, né? Faz tempo que ele é comentarista lá da Globo News. Ele classificou a decisão do Gilmar Mendes ontem, que blinda ele mesmo e os outros ministros do STF de sofrerem impeachment. Ou seja, o Congresso não vai poder mais pedir impeachment de ministros do STF, a não ser que passe pela PGR. E um cidadão comum também vai perder esse direito de pedir o impeachment do ministro do STF. E ele classificou aí de escandalosa e imoral. É surreal, pessoal. Até o pessoal da Globo, que é puxa-saco do STF. Você lembra quando tava a Daniela Lima ainda? É, que elas ficavam recebendo o zap zap, falando com os ministros, trocando notícia e davam risada, né? Olha, é brincadeira, hein? Não é fácil. E agora parece que eles mudaram, né, o tom, né? Agora, sabe exatamente, é tão fácil de explicar, né? O Bolsonaro já está preso. Agora eles não precisam mais ficar puxando o saco do STF. É isso que está acontecendo. Então o Bolsonaro já foi preso. Agora eles podem voltar a descer a lenha nos ministros do STF. Tudo é um jogo de interesse, pessoal. Vamos assistir aqui porque é surreal isso daqui, pessoal. Vamos lá. Classifiquei a PEC da blindagem dos deputados de imoral e escandalosa. Então, usando a mesma régua, eu digo que a decisão do Gilmar Mendes, eu entendo que a decisão do Gilmar Mendes é imoral e escandalosa. Por quê? Porque a nossa Constituição abre dizendo que todo poder emana do povo. Não é todo poder emana do Supremo Tribunal Federal. Todo poder emana da cabeça de um ministro que um dia acorda e resolve suprimir palavras da lei, suprimir lei, mudar lei, que isso não é a função dele. E quando se dá... E por que é a blindagem? Por quê? Veja a situação atual. Só o Procurador-Geral da República pode agir. Os senadores, que são representantes do povo pelo voto, né, fazendo jus do que a Constituição diz, que todo poder emana do povo, os senadores estão fora. Só o Procurador-Geral. O atual Procurador-Geral foi sócio do Gilmar Mendes no instituto dele. E a indicação deste Procurador-Geral contou com ativa participação nos bastidores do Gilmar Mendes. Então, se disser que isso não é a PEC da blindagem do Judiciário, a PEC da blindagem do STF, eu não sei o que é blindagem. Olha, se vocês pararem para pensar, vamos raciocinar assim. Há alguma coisa muito estranha nisso, porque se ele declara que só o Procurador-Geral da República, né, vai poder acionar, né, o impeachment de um ministro do STF, isso é um negócio extremamente arriscado, porque digamos que entra um outro presidente que não seja o Lula e nem um presidente de esquerda aí que fizeram esse conluio, né, STF e governo, né? Digamos que entra um presidente de outro espectro, né, é, ideológico, e ele vai lá e bota um PGR, coloca um novo PGR que não tem compromisso com esses ministros. E aí? Será que aí não vai ser um tiro no pé essa atitude do Gilmar Mendes? Aí eu fico me questionando, né? Esses dias eu vi uma postagem de uma moça falando assim: bom, agora o Bolsonaro já foi preso. Eu queria saber se o ano que vem a gente ainda vai precisar ir votar ou se o Xandão é que vai decidir, né? Meu Deus do céu, porque talvez seja isso, né? A gente não sabe, né? A gente não sabe, porque se ele tá com tanta certeza de que sempre o PGR vai estar do lado deles, mesmo que seja colocado por outro. Quer dizer, então pode ser que não seja mais colocado por outros presidentes que não sejam escolhidos pelos ministros do STF. Ou será que eu estou viajando na maionese? Deixa seu comentário aí. Bom, pessoal, vamos ver aqui agora a Andréia Sadi. Você, Valdo. Bom, ontem a gente antecipou aqui para vocês o pano de fundo dessa decisão do ministro Gilmar Mendes, segundo os aliados do ministro Gilmar Mendes. Ato contínuo, eu trouxe aqui a repercussão dos ministros da corte, dizendo que estavam surpresos, que não estavam entendendo nada, que estavam perplexos e que achavam que isso poderia acirrar ainda mais a crise com o Congresso. Uma preocupação, inclusive,
externada até ontem à noite, conversando com alguns integrantes da corte. O que eu apurei de lá para cá? Essa história de que os ministros foram surpreendidos divide também a corte, porque o ministro Papo furado, o Gilmar Mendes nunca teria colocado essa lei, ele não teria tomado essa decisão se ele já não soubesse que ele teria os votos suficientes dos ministros para aprovar o que ele tinha feito. Gilmar Mendes tem dito que quando o ministro Fachin assumiu a presidência da corte, ele deixou claro, num almoço que teve ali no final de setembro, para os demais colegas do Supremo, que até o final do ano ele gostaria de resolver 3 casos que estavam com ele. Primeiro, esse caso do impeachment. Segundo, remuneração de juízes. E terceiro, o marco temporal. E aí, qual que é a alegação de interlocutores do ministro Gilmar Mendes? Estou trazendo aqui a apuração, os fatos, depois a gente vai fazer os comentários. Que ali naquele momento ninguém discordou. Mas o que esses ministros que estavam presentes, alguns deles com quem eu conversei, me disseram? Ninguém discordou porque era o ministro Gilmar Mendes dizendo o que ele queria fazer com os casos dele. Não que ele tinha entrado ali no mérito de como seria feito o conteúdo, a extensão da decisão. Ali nada foi debatido. E aí, a turma do ministro Gilmar Mendes me diz, mas ele disse que queria fazer até o fim do ano, nós estamos no dia 4, aí pede pauta para o dia 12, o Supremo entra no recesso do Judiciário. Quando que os outros ministros acharam que ele ia botar isso para votar? Então, só para mostrar como ficou ali um clima muito esquisito, porque eles não foram avisados com antecedência de que seria agora. Isso é tudo papo furado, tudo que ela está falando é papo furado, é fake, não é verdade, sabe por quê? Eles estavam sabendo que a repercussão negativa foi tão grande, mas tão grande por parte de todos, generalizado. Até o Randolph Rodrigues estava falando no Senado contra a decisão do Gilmar Mendes. Se você faz ideia, se o Randolph Rodrigues estava criticando a decisão do STF, é porque a decisão é completamente absurda. Então, eles estão percebendo que a opinião pública ficou completamente contra. Então, e eles não querem ficar mal na fita. Então, eles estão se fazendo assim, porque já talvez para justificar um voto negativo, né? Depois. Mas não era um tema totalmente estranho a eles. Agora, o momento realmente é muito complicado. Porque você tem uma indicação do ministro Messias, que está, como a gente sabe, parada, por causa da briga do Alcolumbre com o governo Lula, e você tem um Congresso que veio de um desgaste no segundo semestre porque defendeu a PEC da blindagem e foi muito criticado, foi muito desgastado, com toda razão. Aí vem o Supremo e pauta isso, fica realmente parecendo que eles estão querendo se blindar. E aí, muito interessante... E o Jorge Messias se aproveitou aí, disseram até que teve gente até dizendo que era combinado com o Jorge Messias, havia combinado com o Gilmar Mendes, mas parece que não, porque o Gilmar Mendes não voltou atrás. Porém, ontem à noite, o Jorge Messias, que é advogado-geral da União e que é indicado para ser ministro do STF, mandou um documento pedindo, né, para que o Gilmar Mendes reconsiderasse a decisão que ele teve. Isso bota ele do lado dos senadores, que ficaram praticamente todos, 90 e tantos %, contra o Gilmar Mendes. Então, ele está se usando desse fato para tentar parecer que ele está do lado dos senadores e querendo dizer assim, olha, se eu tivesse lá no STF, eu iria votar contra. Só que isso daí é pá furado também, porque se ele tivesse lá, talvez ele votasse junto com o Gilmar Mendes, porque, eles são assim, unha e carne, o Gilmar Mendes está louquinho para que o Jorge Messias seja colocado lá. Então, olha, não dá para confiar em nada nessa política brasileira. Porque a apuração que a gente trouxe aqui ontem, isso que eu falei que a gente antecipou, que está dado. Não tem ninguém negando que seja um movimento de se antecipar, de se blindar, de se proteger da campanha dos senadores de 2026, né, que vão assumir em 2027. E eu até trouxe aqui um dos aliados do ministro Gilmar Mendes me disse, o que ele está fazendo é se protegendo do que eles consideram um golpe parlamentar, porque seria usar impeachment para atacar o ministro do Supremo, Merval. Que golpe parlamentar? Quer dizer que agora pedir o impeachment de um ministro do STF que está cometendo um monte de irregularidades, não está respeitando a Constituição, é golpe? Para com isso, né, meu? Esses caras são muito descarados, é uma vergonha. Olha o nível moral que nós estamos tendo na política e no judiciário brasileiro é lamentável. Deixa o seu comentário, deixa o seu like, se inscreva no canal, acione o sininho das notificações e volte para assistir os próximos vídeos. Um grande abraço, tudo de bom.
Fiquem com Deus.